Olá, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o nosso LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de História de Rondônia. E agora na sua segunda parte. Nós já falamos na aula anterior sobre o início da conquista, ocupação e colonização da região amazônica brasileira. Falamos ainda sobre a conquista dos vales do Guaporé, Madeira, Mamoré. Falamos sobre a mineração na capitania, na então capitania de Mato Grosso. Falamos sobre a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Guaporé. Abordamos ainda os aspectos relativos à economia, mineração, atividades complementares, como por exemplo a extração das famosas drogas do sertão. Abordamos a questão da mão de obra escrava que predominou nestas regiões. Falamos sobre os aspectos da resistência escrava, inclusive o advento de quilombos na região guaporeana, entre eles o célebre Quilombo do Quariterê ou Quilombo do Piolho, que teve a liderança de Teresa de Benguela. Nesta nossa aula hoje vamos tratar de aspectos também muito importantes da história do nosso querido estado de Rondônia. Falaremos, entre outras coisas, sobre o processo de colonização dos vales do Madeira, Guaporé, Mamoré, durante o contexto de transição do século XVIII para o século XIX. Falaremos ainda sobre a questão da borracha, o ciclo de extração do látex, ou os ciclos de extração do látex, o primeiro e o segundo. A borracha amazônica, que assumiu muita importância no contexto de transição do século XIX para o século XX. Vamos também abordar um aspecto que é muito importante, que é a questão do Acre. Aquele contexto histórico de disputas envolvendo Brasil e Bolívia pela posse da região do Acre, uma região importante na produção de látex. Falaremos também sobre a atuação de Cândido Mariano da Silva Rondon, o nosso Marechal Rondon, que contribuiu na concepção das linhas telegráficas ligando o Mato Grosso ao Amazonas, na atuação da chamada Comissão Rondon e na posterior criação do Serviço de Proteção aos Índios, além de abordar aspectos relativos à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, outro importante aspecto da história de Rondônia. Vamos então ver esses lances todos que eu falei para vocês, que são de importância fundamental, são temas bastante recorrentes nas provas de concursos públicos que falam sobre história de Rondônia. Então a gente vai dar um enfoque todo especial para garantir na sua preparação, para garantir que você vai ficar muito bem preparado, competitivo e com certeza vai gabaritar as questões de história de Rondônia. Vamos lá começar a nossa aula de hoje abordando o processo do início do século XIX. Como é que estava a região dos vales do Madeira e Mamoré por esse período? Então nós tínhamos nesse contexto alguns aldeamentos missionários ou do governo existentes no Vale do Madeira e no Vale do Mamoré. Eram pouquíssimos núcleos urbanos e o estado geral era de abandono. Por quê? Que nesse contexto histórico do início do século XIX, o estado geral era de abandono nessas regiões do Vale do Madeira, do Vale do Mamoré e no Vale do Guaporé também. Isso se explica pela diminuição das atividades econômicas, que consequentemente levou ao declínio demográfico desta região.
Os fatores principais são a decadência da mineração, que desestimulou a fixação populacional nessas áreas, a extinção da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Você se lembra que essa companhia de comércio que fazia a ligação entre Belém do Pará e Vila Bela da Santíssima Trindade, fazia essa ponte econômica, essa relação entre essas duas vilas importantes, a capital do Grão-Pará, Belém, e a capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela. Então essa companhia, ela fazia todo esse processo de transação comercial envolvendo essas duas importantes vilas. Entretanto, com a falência da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, nós temos uma concentração mercantil apenas nas rotas do Centro-Sul, um desestímulo para a atividade comercial na porção mais ao norte. Isso leva a um esgotamento econômico, a um desestímulo na região dos vales do Guaporé, Madeira e Mamoré. Outro aspecto que contribuiu também para o declínio populacional, para a diminuição das atividades econômicas do Vale do Guaporé, em específico, foi a extinção das companhias, das missões, dos aldeamentos jesuíticos existentes nessa região, com a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, ainda lá no século XVIII, por ordem do Marquês de Pombal. Então, no século seguinte, o século XIX, nós vamos ter um declínio das atividades econômicas e, claro, uma diminuição do contingente populacional estabelecido nessas áreas. Então, o estado geral dessas áreas vai ser de abandono. Já no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, começam a se estabelecer as primeiras tratativas no sentido de se promover a abertura da navegação através do Rio Amazonas, de se conceber uma abertura internacional do Rio Amazonas, integrando este importante rio brasileiro, esta importante bacia hidrográfica no comércio internacional. Na primeira metade do século XIX, nós temos um grande interesse do governo dos Estados Unidos em relação à Amazônia. O governo dos Estados Unidos desejava promover a navegação e o comércio nessa região da bacia amazônica e vai, inclusive, apresentar no ano de 1849 um projeto de abertura à navegação internacional do rio Amazonas. Projeto este que foi rejeitado pelo Império Brasileiro. Por que o Império Brasileiro rejeitou essa proposta do governo norte-americano em relação à abertura da navegação pelo rio Amazonas? Porque o Império Brasileiro tinha interesse em manter o monopólio da navegação pelo rio Amazonas. O objetivo era claramente impedir o expansionismo dos Estados Unidos. Você sabe muito bem que ao longo do século XIX, os Estados Unidos passaram por um período de grande expansão territorial, crescimento do país, conquistando territórios indígenas, conquistando territórios que pertenciam a outros países, foram comprados ou foram adquiridos através de guerra, como por exemplo as guerras contra o México, e a partir de então os Estados Unidos passaram a assumir uma postura imperialista em relação aos países da América Central, passando inclusive a intervir militarmente em várias partes da América Central. Por exemplo, lá a participação dos Estados Unidos na guerra contra a Espanha, a guerra hispano-americana, que culminou com a independência de Cuba, isso já em finais do século XIX. Portanto, os Estados Unidos já tinham essa postura imperialista. E o Brasil, claro, tentando impedir esse expansionismo dos Estados Unidos aqui na América do Sul, vai vetar completamente esse projeto. O Brasil tinha outro interesse. O Império Brasileiro, de Dom Pedro II, tinha a intenção de manter o monopólio da navegação pelo rio Amazonas.
pois acreditava que poderia conseguir lucro com a exploração da navegação do referido rio. Vale dizer que o próprio Barão de Mauá, um dos grandes, um dos intrépidos empresários do século XIX no Brasil, tinha uma companhia de navegação no rio Amazonas. O que dificultava a concretização desse processo de ocupação, de colonização, de exploração econômica da bacia amazônica, naquele contexto histórico do século XIX, eram, por exemplo, o desconhecimento da abrangência dessa bacia hidrográfica e o desconhecimento também das vias de penetração para o interior da região. Esses eram sérios fatores que dificultavam a definição das fronteiras amazônicas ao longo do século XIX. Podemos dizer aí que só no início do século XX é que vão se consolidar essas questões importantíssimas, questões de geopolítica, questões estratégicas para a diplomacia brasileira, para as suas relações exteriores. Somente no início do século XX é que vão ser definitivamente definidas essas questões de fronteira aqui na bacia amazônica. No século XIX ainda, nós temos um tratado importante no que diz respeito à anexação, colonização, influência brasileira dentro do contexto amazônico. É a assinatura do Tratado de Ayacucho, celebrado entre Brasil e Bolívia, 1867, um contexto histórico em que o Brasil estava num violento conflito militar com o Paraguai. É o contexto histórico da ocorrência da chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, que foi travada entre 1864 e 1870. Então, já se precavendo em possíveis litígios fronteiriços, o Brasil assinou com a Bolívia, no ano de 1867, o Tratado de Ayacucho, pelo qual ocorreu a incorporação da região do Alto Madeira, esta que até então pertencia ao governo boliviano e que apresentava população predominantemente boliviana. O Brasil vai conseguir anexar essa região, meus amigos. A região do Alto Madeira vai ser incorporada ao território brasileiro. Vai ser firmado este acordo diplomático com a Bolívia. E o que é que levou a Bolívia a aceitar essa concessão territorial que foi feita ao Brasil, que incorporou o Vale do Alto Madeira? É que a Bolívia tinha outros planos. A Bolívia tinha o plano de conseguir uma saída para o mar através do Pacífico. E como é que a Bolívia conseguiria isso? Através de guerras contra o Chile, chamada Guerra do Pacífico. Então, o projeto do presidente general Mariano Melgarejo era promover o estabelecimento de uma saída para o Pacífico através de guerra contra o Chile. Guerra essa que a Bolívia acabou derrotada, diga-se de passagem. Um outro tema importantíssimo a sinalizar o processo de conquista, de incorporação da Amazônia, de inserção da região amazônica no processo capitalista, numa economia mais internacional, é a produção de borracha, a extração do látex destinada ao consumo externo, ao mercado internacional. É um fator importantíssimo que promoveu a ocupação do oeste amazônico em fins do século XIX e comecinho do século XX, quando nós temos um aumento significativo dos interesses internacionais pela borracha amazônica, fruto do aumento crescente da demanda em razão
do desenvolvimento do processo de vulcanização da borracha, com o crescimento da indústria de pneus, da indústria de automóveis, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E vale dizer que com esse crescimento da demanda internacional pelo látex, pela borracha amazônica, ocorrem disputas territoriais aqui na América do Sul, principalmente envolvendo interesses do Brasil e interesses da Bolívia, conflitos que vão acontecer em razão dessas disputas territoriais, a famosa questão do Acre, que nós vamos falar daqui a pouco. Afinal de contas, o látex, ele tornou-se um produto muito procurado. Em razão do crescimento do processo da industrialização, nós tivemos o processo de vulcanização, que foi fundamental para a indústria de pneus e, por extensão, também para a indústria de automóveis. Com isso, aumentam os interesses capitalistas internacionais em relação à região amazônica. E isso acaba promovendo grandes transformações. Você vai ter um grande número de pessoas que foi deslocado para a região amazônica para ser a mão de obra nos seringais. Você vai ter também litígios, disputas territoriais, atritos diplomáticos envolvendo alguns países sul-americanos, a exemplo do conflito entre Brasil e Bolívia, que é a célebre questão do Acre. Bem, como resultado disso tudo, meus amigos, nós temos uma intensificação da ocupação dos principais rios situados no espaço que posteriormente daria origem à Rondônia. Perfeito? Vamos lembrar que nesse contexto histórico aqui, essas áreas que hoje fazem parte do estado de Rondônia, ainda faziam parte, a maior parte desse território cabia a Mato Grosso e uma parte ao Amazonas. Beleza? Não vamos cometer erro de anacronismo por enquanto. Tudo bem? Então esse resultado do processo de aumento da demanda por látex, de crescimento dessa economia da borracha na região oeste da Amazônia, promove uma intensificação da ocupação desses principais rios situados no espaço de Rondônia: Madeira, Mamoré, Guaporé. Isso tudo, meus amigos, é fruto do crescimento da demanda pelo látex. Então, isso acaba contribuindo para um aumento da mão de obra na região amazônica. E quem é essa mão de obra? De onde vem essa mão de obra que vai ser tão importante na extração do látex da região amazônica? Essa mão de obra vem da região nordeste do Brasil. São milhares de nordestinos deslocados para a Amazônia no intuito de coletarem o precioso látex. É nesse contexto de descoberta do processo de vulcanização da borracha, que promove um incentivo externo para a extração do látex, para a exploração da economia da borracha amazônica. Temos então o primeiro ciclo da borracha. Este primeiro ciclo ocorre entre segunda metade do século XIX, começo do século XX. Perfeito? Nesse momento de transição do século XIX para o século XX, ocorreu o chamado primeiro ciclo da borracha. Você tem então a produção amazônica de látex com o controle de capitais externos, capitais estrangeiros investidos massivamente na extração do látex, principalmente capitais ingleses e norte-americanos. O seringal era a unidade produtiva e social da economia da borracha. A mão de obra predominante, como já foi abordado anteriormente, era composta basicamente de trabalhadores nordestinos,
que, fugindo da seca, fugindo da exploração no sertão, das péssimas condições de vida, vão em busca de um novo horizonte, de melhores condições de vida, oferecidas possivelmente com o ciclo da borracha. Então eles vêm na expectativa de melhores condições de vida. Evidentemente não é isso que vão encontrar na Amazônia brasileira, mas devemos entender que várias áreas do Nordeste eram assoladas por seca, algumas epidemias, fome, exploração. Então isso promove a expulsão de boa parte desse contingente populacional que vai acudir à demanda da extração de látex no mercado internacional. Por isso que você tem a vinda de migrantes nordestinos em peso para a região amazônica, utilizando-se basicamente de técnicas bastante primitivas de extração do látex, onde o seringueiro precisava embrenhar-se na mata para coletar o precioso látex. Como consequência desse primeiro ciclo da borracha, nós temos uma grande concentração de riqueza que ficava nas mãos das grandes casas exportadoras, que conseguiam acumular boa parte do lucro auferido pela extração do látex. Na verdade, os seringueiros tinham péssimas condições de vida, estavam sujeitos a doenças tropicais, ao ataque de animais selvagens, uma grande exploração, acabavam acumulando uma série de dívidas para com os seringalistas. Então essa riqueza produzida na região amazônica, ela ficou concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, porque a maioria teve péssimas condições de vida e foi explorada de forma aviltante. Temos ainda como consequência desse primeiro ciclo da borracha na Amazônia o desenvolvimento dos grandes centros urbanos, notadamente Belém do Pará e Manaus, que passaram por um período de modernização arquitetônica, por um período de urbanização. Um exemplo desse desenvolvimento, desse progresso econômico, são as grandes construções arquitetônicas na cidade de Manaus, no centro da cidade de Manaus, capital do Amazonas, a exemplo do famoso Teatro Amazonas, que chegou a oferecer espetáculos vindos diretamente de companhias teatrais provenientes da França. Isso em razão da grande quantidade de riqueza que circulava pela cidade. Riqueza esta que era produzida pelo sofrimento dos seringueiros, pela exploração aviltante a que eles sofriam. Então, lembre-se, resultado desse primeiro ciclo da borracha, exploração, grande exploração da mão de obra, composta majoritariamente por trabalhadores nordestinos, e ainda uma grande concentração de riqueza nas mãos das grandes casas exportadoras, dos grandes seringalistas, e um processo de urbanização e crescimento artístico, arquitetônico das grandes cidades da região norte do Brasil, exemplo, Manaus e Belém do Pará. Bem, as relações econômicas aqui da borracha amazônica eram caracterizadas pelo chamado aviamento. O que vem a ser o aviamento? Olha, o aviamento era um sistema que consiste numa corrente, vamos ver aqui, aviamento. Era uma das principais relações econômicas da borracha amazônica. O aviamento era um sistema que consiste numa corrente, vamos lá, corrente em que o primeiro elo é representado pelas grandes casas exportadoras, que concedem crédito, olha aqui, dão crédito para intermediários menores, emprestando-lhes dinheiro ou adiantando meios de subsistência.
Os médios e pequenos intermediários, por sua vez, repassam o crédito recebido ao último elo da cadeia. Quem será que era o último elo da cadeia? Claro, eram os homens que trabalhavam na atividade extrativa, ou seja, os seringueiros. Perfeito, meus amigos. Então, esse sistema de aviamento eram as relações econômicas que se estabeleciam para a extração do látex na região amazônica. Você tem então uma cadeia, relação em cadeia. Grandes casas exportadoras que emprestavam dinheiro, que concediam linhas de crédito para intermediários menores, que por sua vez passavam esse capital para o último elo da corrente, o elo mais fraco. Quem que eram eles? Os seringueiros, que trabalhavam diretamente na atividade extrativa, estabelecendo-se então uma relação de dependência muito grande, que pode ser verificado aqui nesta imagem. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tá gostando da aula do professor Edenilson de Moraes? Então convido você a acessar o nosso site, o laconcurso.com.br, porque o professor Edenilson está se especializando em História Regional. Já fez um grande trabalho em História Regional de Goiás, de Mato Grosso e agora chegou a hora de Rondônia. Este curso completo do professor Edenilson por apenas R$ 60, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? O convite está feito aí. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.